Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 29 de dezembro, cara, estamos chegando na reta final já, só mais hoje e amanhã pra gente acabar essa semana aí e depois a gente só vai se ver no ano que vem. É, piadinha sem graça, mas tá valendo, né? Bom, se você não é inscrito no canal, cara, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, não importa se seja feriado, não importa o que seja, de segunda a sexta-feira eu tô aqui trazendo uma análise para você. E eu trago mega conteúdo principalmente quando eu falo sobre análise on-chain, beleza? Esse é o tema que eu domino. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar também que o conteúdo tá sendo relevante, beleza? Chega de papo, bora analisar o mercado, vamos ver gráfico, que é o que mais importa para nós, e ver o que a gente consegue extrair, porque nessa semana aqui, cara, eu tô literalmente tirando leite de pedra. O mercado tá mais lateral, mais estável do que até mesmo as stablecoins. Tem stablecoins perdendo o PEG e o BTC e o Ether, aí tá na mesma faixa de preço, nos mesmos dias aí, né? Tô falando de stablecoin perdendo o PEG, mas isso daí aconteceu no passado, tá? Não vai achar que a gente tem stablecoin quebrando exatamente nesse momento. Bom, a gente vai dar uma analisadinha, a gente vai ver o que a gente consegue extrair do mercado aí nesse final de ano. Para a gente começar olhando para a volatilidade aqui, eu havia trago esse gráfico aqui para vocês no comecinho dessa semana e a gente estava num patamar bem baixo, a gente estava por volta desse patamar aqui. Olha só como que nos últimos dias caiu muito mais ainda a volatilidade, cara, a gente está nos os menores patamares da volatilidade, patamares que a gente bateu em 2018, antes e depois do breaking down e um pouco depois ali de 2020, do crash de 2020, a gente também chegou nesses patamares. Mas veja que de todo o ciclo de baixa, de todo o ciclo do bear market aqui, estamos no menor patamar de volatilidade. Isso daqui, eu tô olhando para o BTC, se a gente puxar a volatilidade do Ether, vocês vão ver que a volatilidade do Ether, ela tá muito mais baixa ainda, ela tá lá no patamar antes um pouquinho do breaking down ali do BTC, do fim ali da capitulação, o fim do ciclo de queda de 2018. Ou seja, a gente está com um mercado muito contraído, com a volatilidade muito contraída. Quando voltar as coisas, provavelmente a gente vai ter uma porrada da volatilidade, seja para baixo ou para o preço, ou seja para cima para o preço. Não dá para saber para que lado que vai. O que dá para a gente saber é que quando a gente tem a volatilidade muito contraída, já falei isso aqui várias vezes para vocês, a volatilidade é igual a uma mola. Comprimiu, soltou, ela vai chicotear para um dos lados. E ela pode ir sendo comprimida cada vez mais, a gente pode comprimir a volatilidade abaixo desses patamares aqui, não quer dizer porque em 2018 chegou nessa mínima aqui que a gente não vai chegar em patamares mais baixos, só quer dizer que a gente está com a volatilidade bem comprimida. E aí, qual que é a sacada aqui? Por que a gente olha isso, por exemplo, saber a volatilidade? Cara, simplesmente para você conseguir se preparar. Você tem que estar sempre um passo à frente das movimentações do mercado. Você não tem que agir depois que o mercado faz algum movimento. Por exemplo, se o mercado perder os 15 mil dólares, for parar em 12 mil dólares, a próxima parada, você não tem que tomar uma decisão, obviamente você tem que agir, eu falei errado, você tem que agir depois que acontecer o evento, mas você não tem que tomar a decisão depois que acontecer o evento. Você não vai esperar perder os 15 mil, chegar em 12 para você tomar uma decisão do que você vai fazer nos 12. Não, você tem que tomar uma decisão antes, porque na hora que chegar nesse patamar, você já está preparado. Porque saiba que quando acontecer o evento daquilo que vai fazer o preço sair dos 15 para os 12, a sua emoção ela vai tomar conta. Por exemplo, quando a gente quebrou ali os 18 mil e veio parar nos 15, o que tinha de notícia no momento? FTX quebrando. Aquilo foi um grande FUD, não um grande FUD, mas a gente teve um grande medo do mercado colapsar um pouco mais por conta da quebra da FTX. Então, se você não tivesse se planejado em comprar nos 15, caso a gente perdesse os 18, provavelmente você não iria comprar no meio da notícia, porque a notícia estava negativa. Então, você tem que se prevenir antes, você tem que se preparar antes da movimentação acontecer. E quando a gente olha para a volatilidade, a gente olha para ter exatamente essa visão. Pô, a volatilidade ela está comprimida.
ela vai estourar e vai para um dos lados, ou para baixo ou para cima. Não dá para saber para onde que o preço vai. Só que você pode se preparar para ambos os cenários. Cara, a gente está acabando o ano, eu não acho que a volatilidade vai estourar ainda em 2022, eu acho que a volatilidade ela vai dar uma porrada lá para 2023. Não sei se vai ser na primeira semana, não sei se vai ser no primeiro dia, não sei se vai ser no primeiro mês, eu não sei quando a volatilidade ela vai voltar, porque eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo saber é que a volatilidade está baixa, então a próxima movimentação vai ser uma movimentação de porrada, beleza? Então, dito isso, você consegue se preparar. Olha só, quando a gente olha para o BTC, a volatilidade antes da FTX estava bem baixa. A gente estava nesse patamar aqui, ó. A gente estava com a volatilidade baixa aqui, quando a gente estava ali próximo da FTX quebrar, ficar insolvente. E aí, quando a gente teve a FTX ficando insolvente, a volatilidade aumentou. A FTX ficou insolvente, o mercado caiu, depois a volatilidade ela vem diminuindo, porque as notícias, a poeira vai baixando, né? A gente pode pensar dessa maneira, a poeira ela sempre vai baixando. Então, entender esse movimento da volatilidade é importante para você se preparar para movimentos lá na frente, beleza? Algo interessante que eu quero trazer aqui para vocês, eu gosto bastante da nova tese do Ether, né? Pós-the merge, a gente tem o Proof of Stake e a gente vê que o Ether ele está se tornando uma moeda muito menos inflacionária, né? Se a gente olhar aqui, essa linha branca seria a inflação do Ether se ele estivesse no Proof of Work. Hoje, como a gente está no Proof of Stake, a inflação do Ether é essa linha azul aqui. E essa linha laranja aqui é a do BTC. A gente sabe que a do Ether, ela sempre vai ter essa variação nesse momento, porque agora a gente passa a ter queimas, beleza? Só que se a gente olhar aqui, a gente vê que em um determinado momento, recentemente aqui, ó, em novembro, exatamente no mês passado, o Ether entrou em uma fase de deflacionário, porque a gente teve bastante utilização da rede. E eu acho legal ver isso, eu acho legal trazer isso daqui para vocês, porque a gente teve bastante utilização da rede estando em um bear market. Cara, nem foi utilização assim expressiva para o Ether se tornar deflacionário durante aquele período. Obviamente, passou essa febre que fez essa utilização da rede e agora a gente tem o Ether ali inflacionário, que está em torno de 0,014 ali por cento. Só que isso daqui é legal de ver durante o bear market, porque a gente não está tendo utilização da rede Ethereum e mesmo assim a inflação dele está muito baixa. Olha só, a gente está falando de 0,014. E como que eu sei que não está tendo utilização da rede? Cara, a gente consegue ver o que está sendo usado de gas na rede. Por exemplo, se a gente colocar NFT aqui só para ver a utilização de gas da rede com os NFTs, obviamente nesse período a gente tinha o Proof of Work e não Proof of Stake, e agora o jogo vai ser diferente, porque quando a gente vê essas grandes utilizações da rede, a gente vai estar queimando muito Ether. Olha só, a gente sabe que uma das coisas que mais queimavam Ether durante o ciclo que a gente teve foi a utilização do OpenSea. Cara, a gente tinha coleções ali que era bizarro de o quanto que queimava de Ether. Eu lembro que eu participei de uma pool da Otherside Lands, né? As lands dos boards, e cara, a gente chegou a pagar eu não lembro exatamente quanto que foi, mas foi entre 2 a 3 Ethers. A gente pagou $5.000 só de taxa para poder mintar um NFT. Foi uma taxa extremamente alta. A gente até tem um registro aqui, ó, foi exatamente nessa movimentação aqui, quando a gente teve a mintagem das lentes, cara, a gente teve a maior queima de Ether, a maior taxa, a taxa mais cara de Ether de toda a história, beleza? Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que não tá tendo utilização da rede. Veja só como que as taxas em NFT, elas estão bem poucas, não tem tanta relevância assim para a gente estar queimando tanto Ether. Então, ver essa movimentação de que não tem muita utilização
da rede Ethereum e que mesmo assim a inflação do Ether ela é bem baixa, pô, a gente tá falando aqui de quase nada de inflação, isso é algo que me deixa bem satisfeito com o Demerge. Eu sei que o Demerge já passou e, cara, parece que hoje não faz mais sentido, né, falar de Demerge. Só que para mim, hoje a gente começa a pôr em prova o que aconteceu lá atrás com o Demerge, essa migração do Proof of Work para Proof of Stake. Eu, particularmente, prefiro mais Proof of Work, mas tudo bem, eu vejo que é uma nova tecnologia, uma maneira diferente de olhar para o mundo. Tenho que me adaptar a isso também, é uma mudança tecnológica na rede Ethereum, e isso daí eu só vou aprovar, só vou concordar com isso, obviamente, depois de bastante tempo exposto dentro desse modelo, para ver se ele vai ser validado ou não. Só que o Ether, ele me deixa muito bullish para o próximo ciclo, ver essa movimentação nesse momento, que a gente tem uma baixa inflação sem utilização. Pensa só, mercado em bull run, NFT em alta. Cara, demanda entrando muito forte no Ether, a gente pode ver a deflação do Ether muito alta. A gente sabe que no ciclo passado, em 2020, a narrativa que construiu a bull run do BTC, eu sempre falo com vocês, cara, narrativa é o que vai movimentar o mercado, tanto para cima ou para baixo. É narrativa. As pessoas novas, os novatos, eles vão entrar por algum motivo da narrativa. E a narrativa que a gente teve em 2020 foi que o BTC ele era um hedge contra a inflação. A gente estava tendo problemas de inflação, tal, depois da crise ali, do crash de 2020, acabou surgindo essa narrativa de que o BTC ele era um hedge contra a inflação. Narrativas, elas aparecem e elas vão embora. Pode ver que hoje ninguém fala sobre isso. Só que funcionou muito para nossa bull run. E eu vejo que essa narrativa ela já funcionou no passado com o BTC, e o BTC nunca foi deflacionário. O BTC é desinflacionário. A gente diminui a inflação do BTC. Nem sei se a palavra correta é essa, desinflacionário. Mas a gente diminui a inflação do BTC com o passar do tempo. De 4 em 4 anos a gente diminui essa inflação. Só que o BTC ele sempre foi inflacionário. E ver o Ether dessa maneira hoje me deixa bullish para o próximo ciclo de que o Ether pode ter uma narrativa muito forte. A gente pode ver o Ether superando até mesmo o market cap do BTC no próximo ciclo. A gente nunca viu outra cripto sendo o top 1. O BTC sempre foi o top 1 e abaixo ali a gente sempre teve uma disputa de diversas outras criptos. E eu vejo que para esse próximo ciclo a gente pode ter sim fala a flipagem do Ether no BTC, que é simplesmente o Ether passar o BTC em termos de market cap, e eu vejo que isso pode acontecer. Hoje eu vejo na prática que a atualização do Demerge pode trazer isso para a próxima narrativa. Isso me deixa bullish para o próximo ciclo. Obviamente, a gente tem sempre que pensar... Nossa, cara, meu bigode tá coçando pra caramba. A gente sempre tem que pensar em o que pode acontecer de errado também. Porque, cara, tudo é risco ou retorno. Se você tem uma probabilidade do negócio subir mais do que outras coisas, obviamente ele tem mais risco do que as outras coisas. E o risco que eu vejo para o Ether hoje é o Ether ser considerado como security nos Estados Unidos. Isso daí pode sim dar BO para o preço do ativo. Obviamente, isso daí não vai ser considerado no mundo inteiro. Se for considerado nos Estados Unidos, cara, é só a SEC que está considerando isso. Mas eu acredito que isso seja prejudicial no curto prazo, assim que a gente ter essa movimentação acontecendo. Então, o Ether ser considerado uma security pode quebrar todo esse sentimento bullish, mas se isso não acontecer, o BTC a gente sabe que não é uma security, a SEC já falou que não é uma security. Então, isso daí pode mudar bastante o jogo, beleza? Pensando nisso, eu vejo que pro próximo ciclo o Ether vai ser bem interessante, tá exposto. Hoje minha carteira ela é praticamente BTC e Ether, só que nesse momento eu tenho uma quantidade relevante de Ether em termos de porcentagem, beleza? Eu acabo tomando um pouco mais de risco exatamente por ver toda essa movimentação aí.
Bom, esse gráfico aqui ó, que eu queria trazer para vocês é exatamente sobre a próxima atualização do Demerge, do Ethereum que a gente vai ter, a Shanghai Fork, é exatamente uma atualização aonde possivelmente, ainda não é certeza, mas aonde possivelmente vai acontecer em março de 2023, se acontecer na data planejada. A gente sabe que o Ether sempre, a Ethereum Foundation sempre atrasa, mas se acontecer na data correta ali em março, a gente vai ter a liberação dos Ethers que estão em stake. E esse gráfico aqui, ó, mostra para nós que as barras azuis aqui, né, verde, azul, sei lá, isso daqui mostra os Ethers que estão em stake no lucro. Em vermelho são os Ethers que estão em stake no prejuízo. Nessa linha roxa aqui, ó, é quantos por cento dos Ethers estão no prejuízo, no lucro. Na verdade, hoje a gente tem 16% dos Ethers em stake no lucro. É uma quantidade bem pequena. Obviamente, lá para março, o preço do ativo ele vai ser outro. Só que isso daqui é interessante a gente analisar também. Isso daqui eu falei dentro da comunidade on-chain, a gente já teve esse tipo de discussão lá. Isso daqui é legal a gente analisar quando a gente estiver próximo do Shanghai Fork. Para quê? Porque pensa só, pô, a galera vai estar em lucro ou no prejuízo? Qual que vai ser o sentimento do mercado? Que fase do mercado que nós estaremos? Porque dependendo de como for a junção dessas informações, a gente pode ter uma maior probabilidade das pessoas venderem, ou a gente vai ter uma probabilidade das pessoas não venderem. Então, se estiver muito no prejuízo, como nós estamos hoje, por exemplo, cara, só 16% está no lucro, eu acredito, na minha opinião, que não vai ser realizado esse prejuízo. Se a pessoa já ficou esses anos todos, esse tempo todo, cara, com o negócio em stake ali, esperando por longo prazo e tá no prejuízo, eu acredito que não vai ter pressão vendedora. Então isso é muito bom, porque algo que sempre me preocupou foi quando que o Ether 2.0 ia ser liberado para você remover do stake, porque a gente poderia ter uma pressão vendedora e o mercado caindo nesse momento no evento. Então, vendo que tem pouca gente no lucro, obviamente no patamar que nós estamos hoje, eu vejo que não teria esse risco. Mas, lá em março, a gente vai dar uma olhadinha nisso, a gente volta nisso para tentar entender se a gente tem essa pressão vendedora ou não. Bom, analisando o BTC aqui, ó, primeiro a gente vai falar aqui do curto prazo, vou trazer curto prazo ali para vocês, que tá tudo na mesma, mas falando aqui, ó, mais dando um zoom out aqui, ó, do longo prazo, olha só, algo interessante que a gente tá formando aí, a gente tá começando a formar divergências já no RSI semanal. Isso daqui é muito bom, esse tipo de divergência, a gente entrar nessas regiões sobrevendidas no semanal. Olha só, vocês sabem que eu gosto muito do RSI para mim é o indicador mais importante, o único indicador que eu uso, na verdade. Então, a gente tem essa divergência no RSI, onde o preço está caindo e o RSI está subindo. Isso daqui mostra exaustão da ponta vendedora. Quando a gente olha para o gráfico semanal, obviamente, leva semanas para isso reverter, leva semanas para isso daqui se movimentar, leva muito tempo. Mas vocês sabem que o jogo do RSI é bater sobre venda, bater sobre compra, bater sobre venda, bater sobre compra. Esse é o jogo do RSI. Se batemos sobre venda e estamos com divergência, a gente entende que a próxima movimentação vai ser buscar um sobrecompra. Mas olha só, essa linha que eu tracei aqui, olha a data de quando que ela é. Ela é lá para 2024, lá para 2025, beleza? A gente pode ter o RSI voltando. Isso daqui eu estou falando do gráfico semanal. Beleza? Bom, olhando aqui para o gráfico diário, que é o que a gente mais usa, a gente está na lateralização infinita, né? Nada acontece nesse mercado aqui nos últimos dias. Olha só, na verdade, toda essa região aqui, ó, é uma região de lateralização. Se a gente traçar um retângulo aqui, ó, tudo que acontecer aqui dentro é mais do mesmo. Só que se a gente olhar, a gente ainda está em uma lateralização pior ainda, que é uma lateralização aqui dentro. Olha só, como que desde ali do dia 17... Não, dia 17? Desde o dia 17 de dezembro ali,
A gente já está mais de 10 dias com preço exatamente aqui dentro, simplesmente preso, sanduichado aqui. A gente está falando, cara, tá com uma variação de 3% aqui dentro. Isso não é nada para o BTC. Sem contar que vários dias aqui a gente teve uma movimentação de 1% mais ou menos, beleza? Então a gente está preso dentro desses caixotes e vocês sabem que eu não gosto de mercado lateral, eu prefiro mercado direcional. O mercado lateral é um saco para operar. E aí o que a gente pode estar fazendo para tentar fazer operações no curto prazo é simplesmente descer o time frame. Mas vocês vão ver que mesmo descendo o time frame, a gente também vai estar em uma lateralização. Estou olhando um gráfico de 15 minutos, fazer operações mais no curto prazo, mais no day trade, mais no swing trade, ficar alguns dias posicionados ali. E aí a gente tem as movimentações. Olha só, o tanto de resistência que a gente vai ter aí para romper depois dessa queda que a gente teve recentemente. A gente tem essa resistência aqui, a gente tem outras resistências a serem enfrentadas aqui em cima também. A gente tem outra resistência, como temos os nossos suportes aqui embaixo. Ou seja, dá para operar nessas regiões? Sim, dá para operar nessas regiões também. Olha só, RSI está entrando em sobrecompra, a gente está batendo em resistência, então há uma certa probabilidade da gente fazer um rompimento falso e voltar para baixo. Isso pode acontecer ou aqui, ou isso pode acontecer aqui em cima também, fazer um rompimento aqui em cima e voltar. Não dá para saber qual que é a movimentação, a gente trabalha com probabilidades. Então deixa o mercado subir, por exemplo, a gente está olhando aqui no gráfico de 15 minutos, deixa o mercado subir. Quando a gente começar a ter um enfraquecimento da subida, a gente tem um candle de rejeição. O que é uma rejeição? Uma sombra vendedora. Olha só quanta sombra vendedora nessa região aqui. Isso daqui, olha só, alto volume de venda. Quando a gente tem esses altos volumes com sombra vendedora, cara, já é um sinal já de que o mercado tem vendedores nessa região. Então a gente pode abrir operações de short para esperar um pullback para voltar para essas regiões mais baixas. Quando estiver nessas regiões mais baixas aqui, a gente vai olhar por compra. Por quê? Cara, você compra suporte e você vende resistência. Simplesmente isso. Tem pessoas que complicam a vida de um trader. Que, cara, você tem que fazer Cara, vai no básico. Arroz com feijão funciona muito, cara. Suporte, resistência, olha RSI. Isso funciona muito. Às vezes, quanto mais indicador você tem, quanto mais estratégia você tem, cara, piores são as suas decisões, porque tem muita informação ali. Cara, se você olhar em vários time frames, você também vai ver que você pode ficar confuso. Olha só, olhar o time frame de 15 minutos é uma coisa, olhar o time frame de 5 minutos é outra coisa. Olha só, já bateu e já voltou, já está com divergência no RSI. Olha só o grande volume vendedor, já tem volume vendedor nessa região. Mostra que tem vendedores aqui. Tá fazendo rompimento aqui, nos 5 minutos e não tá dando continuidade. Se esse candle aqui for rejeitado nos 5 minutos, a gente pode ter uma retração. Então depende, cara, qual que é o time frame que você tá operando. É nos 5 minutos? É no 15 minutos? Cara, não tem time frame certo. Cada time frame é um bicho. Cada time frame é uma análise diferente. Você vai olhar para o diário, cara, você vai estar pensando em semanas, em meses. Você vai estar olhando para o gráfico de 4, de 1 hora, você vai estar pensando somente para semanas, já não se fala mais em meses. Quando você olhar gráficos de 15, de 30 e de 15 minutos, você está pensando em dias. Olhar gráfico de 5 minutos, está pensando no mesmo dia. Olhar scalp, está pensando nas próximas horas, gráfico de 1 minuto. Então, cada time frame vai te representar uma ação diferente, uma ação de uma ponta compradora, vendedora, só que você tem que saber o time daquele time frame. É o que eu falei, se abrir uma operação no gráfico de 1 minuto, no scalp, você não vai segurar isso para o dia inteiro. Cara, são algumas horas. Se você abrir uma operação com uma análise no gráfico de 5 minutos, você não vai esperar 3 dias para fechar a operação, você vai fechar a operação no mesmo dia. Abriu a operação com análise em gráfico de 15 minutos,
você vai esperar 2 dias. Não movimentou em 1 ou 2 dias, não foi para a direção que você está, você fecha a operação e simplesmente sai, porque o mercado não está seguindo aquela análise que você fez. Se você abrir uma operação no gráfico diário, cara, senta a bunda na cadeira e espera algumas semanas, espera movimentar, espera o mercado agir. Não adianta ser precoce que no dia seguinte o mercado foi para o outro lado, aquilo que você não esperava. Não, cara, se você abrir uma operação no gráfico diário, você tem que ter um planejamento ali, onde você vai ter um stop técnico, onde você vai levar algumas semanas para você poder tomar uma decisão de compra ou de venda, beleza? Então, olhando para cada time frame, a gente consegue ver, ter uma visão diferente do mercado. Você consegue fazer várias operações dependendo do time frame que você olha. Olha só, esse gráfico ele é muito diferente do que o gráfico diário, por exemplo, beleza? Esse daqui é o BTC também. Um ativo que eu tô super de olho, que eu já venho comentando com vocês há alguns dias aí, é Solana. Solana eu tô super de olho para abrir operações em short em Solana, principalmente com o 15 minutos batendo sobre compra. Estou aguardando o 15 minutos entrar em sobrecompra novamente. A gente vê que os 15 minutos está em sobrecompra, Solana está dando um grande dumping aí. A gente vê que aqui ó, a gente teve um topo, só que a gente não bateu o RSI em sobrecompra no 15 minutos. A movimentação de baixa tá tão forte que ela nem chegou em sobrecompra, ela nem chegou na região compradora, beleza? Mas eu estou analisando, estou aguardando, esperando o momento certo, ver se eu entro ou não, como que eu vou entrar nessa operação. Sombra vendedora, olha só, sombra vendedora, candle de reversão, teve candle de reversão, RSI está em sobrecompra, beleza, abre uma operação shortada, stop bem claro, um topo anterior, tem que analisar também se você vai ter um stop curto, não deixe o stop muito longo também, beleza? Mas Solana, tô analisando aí, tô aguardando pacientemente por essa movimentação de Solana. Solana entrar no sobrecompra no 15 minutos. Se você descer para os 5 minutos, você vai ver que nos 5 minutos ela já está chegando nessa região de sobrecompra. Olha só como esse mesmo topo aqui, ó, que eu falei para vocês, ela está em sobrecompra nos 5 minutos. Só que se você observar nos 5 minutos, antes dela cair, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo divergência. Olha só, ela faz divergência nos 5 minutos antes dela cair. Ou seja, o RSI entrando em sobrecompra nos 5 minutos, ele não está tão... não dá para confiar tanto quando ele entra nos 5 minutos. Porque olha só, entrou em sobrecompra e não caiu. Só que quando fez a divergência no RSI, aí sim o mercado caiu, beleza? Então depende, cara. Você tem que analisar cada ativo, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Você tem que ver sempre como que o ativo está se comportando. Eu poderia abrir essa operação nos 5 minutos? Sim, eu posso abrir essa operação de short nos 5 minutos também. Só que eu quero usar o 15 minutos, porque no 15 minutos o RSI está sendo mais confiável para mim do que o RSI nos 5 minutos em Solana, beleza? Então eu sempre falo, cara, oportunidades tem todos os dias. Se você opera principalmente no curto prazo, cara, você tem oportunidades todos os dias, só que nem todas as oportunidades são para você. Se o gráfico de 5 minutos ali tá dando oportunidade, só que eu não quero entrar, então não é para mim essa movimentação. Deixa passar, cara, na próxima oportunidade eu entro quando eu me sentir mais seguro. Caraca, velho, preciso fazer a barba. Mas quando eu me sentir mais seguro, que vai ser no 15 minutos, aí eu entro na operação, beleza? Bom, Ethereum tá na mesma que o BTC, tá? Aqui, ó, olhando para o gráfico de 15 minutos, olha só, se a gente puxa um gráfico diário, a gente vai ver que também estamos passando por uma mega lateralização no Ether. Olha só, a região de consolidação aqui, ó, igual a região do BTC, mesma lateralização. Só que se a gente entra para um gráfico de 15 minutos, a gente já tem movimentações diferentes. Se a gente entra para um gráfico de 5 minutos, a gente já tem movimentações diferentes. Olha só como que o Ether está em tendência de alta no gráfico de 15 minutos. Topos,
e fundos ascendentes. Então você pode buscar por operações de long nesse momento e não operações de short. Obviamente a gente está chegando aqui, ó, em uma resistência, o mercado pode rejeitar um pouquinho aí, mas olha só, se você traçar Fibonacci, por exemplo, você vai ver que as quedas estão sendo saudáveis. Olha só, a primeira queda saudável, não perdemos nem 0,5 nem 0,618 de Fibonacci. Segunda queda, olha só, não perdemos 0,5 e nem 0,618 de Fibonacci. A gente fechou abaixo e já voltou logo em seguida. Foi um falso rompimento. Quando a gente olha aqui, ó, aqui ainda não deu, já deu um pullbackzinho aqui, ó, deu um pullback até 0,5 de Fibonacci. Qual que foi a próxima pernada? A próxima pernada foi essa daqui. Ainda não teve correção nessa pernada. A gente pode corrigir um pouquinho mais aí? Pode, porque a gente está passando por uma região de resistência exatamente nesse momento. Pode ser que o preço rejeite agora de primeira e depois o preço volta para fazer esse rompimento, beleza? Mas aí você consegue fazer análise, cara, em todos os time frames, tudo você consegue fazer análise. Olha só, esperaria um pullback até essa linha aqui, um candle de reversão. Aqui eu olharia mais para a ponta compradora no 15 minutos do que para a ponta vendedora. Um pouco diferente de Solana. Solana eu olho para uma ponta vendedora. Olha como Solana no 15 minutos está em tendência de baixa. É o que eu falei, RSI sobre compra, tá dando bastante queda aí. Então a gente tem que acompanhar essas movimentações aí em cada time frame diferente, depende como você quer operar. Se você quer operar mais no day trading, se você quer operar no swing trade, cara, depende. Você consegue operar em todos os time frames diferentes, beleza? Bom, então é isso. Deixa eu ir fazer essa barba, porque esse bigode aqui tá demais. E espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, cara. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Saiba que em 2023 eu vou te trazer um mega conteúdo. Não vou falar aqui essa semana, porque só tenho mais amanhã para isso, beleza? Mas pode chegar aí no canal que eu tenho certeza que eu vou te entregar um mega conteúdo. Tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Forte abraço e valeu!